Campinas, cidade pulsante, onde a vida se tece em cores vibrantes, onde a diferença se celebra e a inclusão é a chave para o futuro. Aqui, a diversidade floresce em cada esquina, vozes múltiplas ecoam, contando histórias de luta e resistência, mas também de esperança e transformação. Corpos que desafiam padrões, mentes que ousam sonhar, corações que pulsam em ritmo próprio. Luta por igualdade, por reconhecimento, por um espaço onde todos possam se sentir acolhidos e valorizados. Essa é a alma de Campinas, cidade que pulsa com a força da diversidade e a esperança de um futuro melhor. A diversidade ela faz parte da vida humana, né? Se a gente nega a diversidade, em certa medida a gente está negando certas formas de manifestação da vida humana. As cidades, por excelência e por formação, elas possuem uma característica de serem o espaço da cidadania, né? Dos civitas, da civilização. E não existe civilização que seja rigorosamente seletiva ou rigorosamente excludente. Então, necessariamente, o espaço urbano, o que rege o espaço urbano, precisa considerar a multiplicidade que é inerente à vida. Então, a sua formação, a sua arquitetura, o seu desenvolvimento político e social precisa considerar as mais diversas formas de existir, de estar no mundo, porque isso tem a ver com a riqueza, a multiplicidade da vida e possibilidades de existência, que são necessariamente obrigações de qualquer cidade acolher. Bom, assim como todos os centros urbanos, ou muitos centros urbanos de países não desenvolvidos, nós temos um processo histórico de construção e desenvolvimento que não priorizou pela multiplicidade, pela existência, pelo deslocamento, mobilidade urbana, pelos direitos amplos, né, de todas as pessoas que estão habitando esses centros urbanos. Então, nós temos uma deficiência histórica e uma deficiência atual. Existe muito ainda a ser considerado em termos de olhar para populações vulneráveis, para minorias, para aqueles que estão em situação de marginalidade, aqueles que estão até em situação de exclusão. E digo isso de maneira prática quando a gente olha para a população de rua, para a população que habita periferias, para a população que passa, às vezes, horas dentro do transporte público, para a população que não encontra para o seu filho um acolhimento no sistema educacional. Muitos são aqueles que possuem necessidades especiais e não se veem acolhidos nessas necessidades especiais. Em termos de cultura, existem muitas manifestações de populações afro, principalmente, são outras as formas de expressões, mas principalmente população afro que encontra dificuldade no espaço urbano de se estabelecer, de se manifestar, de fazer os seus eventos, de manifestar a sua cultura, a sua existência, a sua ancestralidade. Esse é um outro ponto que Campinas, assim como tantos outros centros urbanos, pode melhorar e muito. Bom, a gente pode começar a se atentar pelo termo, né, política pública. E o termo público envolve a pluralidade. E nós temos uma tradição de orientar as nossas ações, as medidas, as políticas, muito em cima de medidas desenvolvimentistas, né, que são economicistas. E isso faz com que a gente se distancie um tanto das necessidades da vida, né? A pluralidade é a vida que deve ser colocada em importância primária em relação à economia e o desenvolvimento. Não que a economia e o desenvolvimento não sejam importantes, mas a economia e o desenvolvimento, sem abarcar a pluralidade da vida, sem atentar para as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, não é algo eficiente, não é algo que deve ser valorizado, né? Em primeiro lugar, a vida, e por isso vem o desenvolvimento econômico, para atender essas necessidades da vida, principalmente incluindo a maior diversidade das pessoas. E na prática, as políticas públicas podem, pelo menos, se atentar para vetores de necessidades primordiais. O papel da sociedade civil é primordial. As políticas se dão a partir das demandas da sociedade civil. E a sociedade civil entende como população organizada para expor as suas demandas. Estar engajado, estar par das coisas que estão acontecendo, planejar coletivamente para expor as suas demandas e expor as suas exigências e as suas necessidades é decisivo. Então, essa é uma forma de existir e resistir. Estabelecer contatos, estabelecer relações de união, estabelecer organizações, lideranças, convívios, trocas culturais, trocas de existência e principalmente se posicionar
né, por um sistema público, político, urbano, que seja mais fraterno, que seja mais acolhedor, que atente para grupos que existem e muitas vezes precisam se esforçar, se mobilizar e gritar, né, para que sejam vistos, para que sejam atendidos, para que sejam incluídos, né, e esse é o melhor caminho, ao meu ver. É importante que a gente faça uma reflexão de que Campinas ela está inserida, né, numa realidade brasileira, que é uma realidade brasileira que recentemente viveu grandes retrocessos, grandes perdas de direitos da população, pela população. Então, pensar em Campinas enquanto uma cidade inclusiva, equitária, igualitária é um desafio. Ainda assim, a gente não pode se esquecer que essa mesma cidade que tem esse passado, né, tão difícil muitas vezes da gente analisar e lidar, é também uma cidade que pensou ali no processo de redemocratização do país, em partidos políticos que tinham em sua base a questão de pensar os direitos de toda a população. É uma cidade que tem também, né, enquanto base, a questão dos movimentos eclesiais de base, que é muito importante. É uma cidade que, querendo ou não, né, foi muito importante para a criação do movimento dos trabalhadores sem teto. Mas e aí, né, quando a gente pensa na nossa realidade hoje, o que a gente tem de parâmetro, o que a gente tem de realidade? Primeiro, é muito importante a gente pensar que a gente tem em Campinas alguns equipamentos que em outras cidades do Brasil, em diversas cidades, na verdade, não existem, né? A gente pode pensar, por exemplo, a questão do Centro de Atendimento à População Trans, que Campinas tem, que é um centro de referência de fato, né, vinculado ao SUS, que tem um trabalho direto também com a política de assistência social enquanto articulação. É importante a gente olhar também e pensar o quanto Campinas consegue aprimorar e consegue se desenvolver e consegue realizar discussões extremamente importantes e necessárias para as questões voltadas aí para a área social, pelo fato da gente ter a Unicamp, que é uma universidade extremamente importante. Além disso, nós temos o histórico da PUC também. Mas e aí, como que a gente pensa numa cidade mais igualitária? Primeiro que a gente precisa sentar e a gente precisa ouvir o povo. A gente precisa ouvir o que o povo tem para dizer, a gente precisa ouvir os anseios, a gente precisa ouvir quais são as demandas. E a partir do momento que a gente ouve, a gente precisa pensar a realidade dessa população e pensar em políticas públicas de fato efetivas que vão ao encontro dessas demandas. E a gente sabe que é um grande desafio, porque para isso a gente precisa ter pessoas que estão dispostas a olhar para isso. É importante também a gente olhar o quanto que a questão da terceirização ela é presente, principalmente quando a gente pensa na questão da saúde, e a gente não pode fechar os olhos para isso quando a gente pensa em Campinas, quando a gente pensa no âmbito nacional, porque a gente sabe que a privatização ela visa o lucro, né? E isso a gente jamais tem que tirar do nosso horizonte. E para além disso, né, o quanto é importante a gente entender, a gente compreender, a gente estudar, a gente pensar nas questões relacionadas à transfobia, a racismo estrutural, qual que é de fato o nosso papel quando a gente pensa em combater, qual que é de fato o nosso papel quando a gente pensa na inclusão. Então penso que pensar numa sociedade equitária, pensar numa sociedade igualitária, exige da gente enquanto sociedade civil, exige da gente enquanto população, combater no sentido de cobrar, no sentido de não se calar, e o quanto que nós estamos nos mobilizando para olhar, para entender, para compreender, né, todo esse fenômeno, para que a gente consiga de fato combater. Acredito, né, que para isso a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho para a forma como está sendo formada, inclusive, a educação em Campinas.